Em Demon Slayer os únicos vilões que são bons são Akaza, Douma, Gyutaro e Daki. A verdade é que Kimetsu tem ótimas ideias de vilões, mas é horrível em colocá-las em prática. O melhor exemplo é o Muzan e o Kokushibo. Você cria muita expectativa para finalmente ver uma luta do Muzan e quando chega a batalha final ele só fica parado, tentando acertar os Hashiras com os seus tentáculos. E como a regeneração do Muzan é quase instantânea, são quase 20 capítulos dos personagens cortando os tentáculos do Muzan enquanto ele fica parado, usando outros tentáculos para atacar, e ainda por cima a força do Muzan é totalmente incoerente nessa luta. Quando ele está 9.000 anos mais velho ele destrói prédios com facilidade, mas no início da luta, quando ele acerta os Hashiras ele só faz cortes superficiais neles, e a mesma coisa acontece depois. Em um momento os Hashiras desviam dos tentáculos do Muzan e depois que era um momento onde teoricamente ele estava mais fraco, todos são acertados e mesmo assim ninguém morre de imediato e alguns ainda ficam de pé e conseguem lutar. E no fim da luta o Muzan usa um super grito que poderia matar facilmente todos os Hashiras quando ele estava mais forte. E o final do Muzan é pior do que a batalha final. Muita gente lembra que ele morreu pro sol sendo segurado pelos caçadores, mas o momento final dele foi implorando pro Tanjiro não deixar ele para trás quando o Tanjiro volta a ser humano. E o Kokushibo é um caso ainda pior porque a luta dele contra o Gyomei e o Sanemi é a melhor luta de Kimetsu, mas quando chega a hora dele ser derrotado o Kokushibo começa a se desintegrar só porque viu seu reflexo em uma espada. E o pior é que para um Oni regenerar sua cabeça, ele tem que querer muito continuar vivo além de ter uma regeneração elevada. E o Kokushibo tinha isso, mas por algum motivo ele por um momento se questionar se era isso que ele queria fez ele morrer, mesmo que até seu último segundo ele ainda quisesse viver e superar o Yorishi. Já outros vilões são simplesmente podres, não no sentido de ações desprezíveis, eles só são vilões mal feitos mesmo. O Rui só serviu pro Tanjiro usar a respiração do sol pela primeira vez e ser derrotado com um golpe do Tomioka para destacar o quão fraco o Tanjiro é comparado aos Hashiras. A Mãe-Aranha consegue ser melhor que o Rui como personagem, e o caso do Rui se aplica a quase todos os homens de Kimetsu. O Gyouko só serviu de escada pro Tokito, e ele era tão descartável que a história de como ele virou Oni nem foi contada no mangá e sim em um fanbook, junto com a história da Anakimi que foi outra personagem descartada, que só serviu para deixar o Muzan na superfície e que não teve sequer uma luta boa ou um passado interessante sendo mostrado. E mesmo quando tem conceitos bons o manga desperdiça como Rantengu, ele se dividia toda vez que cortavam sua cabeça e cada parte dele tinha uma habilidade diferente e ao se juntarem formavam os Orakuten que pode usar todos os Kenkijutsus juntos além de usar dragões de madeira, mas quando a autora foi aplicar esse conceito Rantengu só teve lutas no máximo medianas e a história dele que é o principal pro desenvolvimento de um Oni é só uma página dupla, e isso é o real problema de Kimetsu como um todo. O manga é rápido demais ao ponto de estragar seus vilões e deixar várias lacunas na história, e o melhor exemplo disso foi a luta do Kaigaku contra o Zenitsu. O Kaigaku só tinha aparecido 2 vezes no mangá e as 2 foram em lembranças de outros personagens, nada sobre o Kaigaku é explicado ou aprofundado, ele só existiu pro Zenitsu ter uma luta no Castelo Infinito, tanto que nem existe um porquê para ele ter virado um Lua superior em tão pouco tempo. Os vilões de Kimetsu são em sua grande maioria mal desenvolvidos, facilmente esquecíveis, sem carisma, mal aproveitados e descartáveis.